Fala moçada, tudo bem? Hoje a gente vai falar da cinemática, tá? Na física a gente tem várias divisões, né? Uma delas é a mecânica, e dentro da mecânica a gente tem a cinemática e a dinâmica. A cinemática vai estudar os movimentos sem levar em consideração o que causa. E a dinâmica vai estudar esses movimentos levando em consideração, né, o que causa isso. Né? A gente fala, quando eu falo movimento aí, tanto o movimento como o repouso, tá? Então a gente vai ter que falar um pouquinho de alguns conceitos, né, da cinemática, tá? Vamos colocar aqui o que eu acabei de falar aqui, para a gente já ir acompanhando passo a passo, tá? Então a gente vai falar da cinemática, né? A mecânica, ela é composta da cinemática e da dinâmica, né? Conforme foi dito. Cinemática é a parte da mecânica que descreve o movimento sem investigar as suas causas. E a dinâmica também estuda esses movimentos levando em consideração as suas causas. Tá? Então, dentro da cinemática, a gente vai falar aqui de alguns conceitos. O primeiro conceito que a gente vai falar é sobre ponto material e corpo extenso. Esse conceito de ponto material e corpo extenso, ele é um conceito relativo. Tá? Vai depender do que eu estou falando, em que situação que eu estou falando, estou comparando o que com o que, né? Um exemplo, você vai manobrar o carro dentro de uma garagem, né? Então o tamanho do carro comparado com o tamanho da garagem são importantes. Então aí a gente tem um corpo extenso. Ah, eu vou fazer uma viagem para o Nordeste de carro. A distância daqui até lá, qualquer cidade do Nordeste lá, qualquer estado. E o tamanho do carro é desprezível. Então, nesse caso, o móvel aí, o carro, ele passa a ser um ponto material. Mas vamos colocar aqui com mais detalhes, né? Então, ponto material ou partícula é um corpo cujas dimensões são desprezíveis em comparação às dimensões envolvidas no movimento estudado. Foi o que eu falei do carro viajando daqui para o Nordeste, daqui para Recife, certo? Bom, então a gente tem aqui o exemplo, né? Um carro ou até mesmo um trem que realiza uma viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro. São 445 quilômetros. Né? Por maior que seja o trem aqui no Brasil, ele é insignificante em relação a esse percurso todo. Então a gente vai estar falando aqui de ponto material. Tá? Ponto material. Agora, se eu estiver falando de um trem que vai atravessar um túnel, vai atravessar uma ponte, aí já começa a ser o quê? Corpo extenso. Vamos pegar o exemplo de um carro ultrapassando aqui um caminhão, tá? Então aqui, ó, o carro e o trem são considerados um ponto material ou partícula, porque a distância até o Rio de Janeiro é de 445 quilômetros aproximadamente. Então olha a figura aqui, deixa eu só puxar um pouco antes, tá? Um carro que vai ultrapassar um caminhão, um trem que vai ultrapassar uma ponte, um túnel. Como é que fica isso? Então olha aqui, nesse caso eu tenho vamos dar um desconto aí para o desenho, tá? Um carro que vai ultrapassar um caminhão. Início da ultrapassagem, frente do carro que vinha atrás, né? Frente dele com a traseira do caminhão. Os dois estão andando nesse caso para a direita. O carro tem velocidade maior que a do caminhão. Então ele vai ultrapassar. Quando que termina a ultrapassagem? Quando a traseira do carro está alinhada com a frente do caminhão. Nesse caso, os corpos eles são considerados corpos extensos, porque o tamanho deles são importantes, tá? O tamanho são importantes. Um trem passando por um túnel. Então, aqui nós temos o início da ultrapassagem, ele passa por dentro do túnel, sai dentro do túnel, quando que termina essa ultrapassagem? Quando o final dele está alinhado com essa parte aqui do
do túnel. Nesse caso, nós temos aqui corpos extensos, porque as dimensões, tanto do trem quanto do túnel, elas são importantes. Outro exemplo, se a gente pensar na Terra, no seu movimento de translação, né? A distância que a Terra percorre, né, nesse movimento de translação, ela vai ser considerada o quê? Um ponto material ou um corpo extenso? O que vocês acham? A distância é enorme, né? Então, nesse caso, a gente vai ter também aí a Terra sendo o quê? Um ponto material, tá? Então, a Terra tem seu movimento de translação em torno do Sol. Ela é considerada um ponto material devido à grande extensão de sua trajetória em torno do Sol. E se a gente falar do movimento de rotação da Terra? E aí? Movimento de rotação do corpo, Terra, né? Nesse caso, a Terra passa a ser considerada como um corpo extenso. Tá? Por quê? Porque as dimensões dela devem ser levadas em consideração. Tá? Então, é importante lembrar que ao estudarmos o movimento de rotação de um corpo, tá? Não estou falando de ponto material, estou falando de corpo. Ele será considerado um corpo extenso, pois suas dimensões devem ser levadas em consideração. Conforme o exemplo aí no caso da Terra, do planeta Terra. Agora, e se a gente falar de um ponto material? Então precisa ficar bem claro, tá, gente? Quando se falar em ponto material, não se fala em movimento de rotação. Só tem movimento de rotação o corpo, que tem dimensões importantes, que será considerado como corpo extenso. Aí, se eu falar de um ponto material, não se fala em movimento de rotação, certo? Outra coisa importante que a gente não pode esquecer, quando a gente fala de um ponto material, apesar de as dimensões dele ser desprezível, tá? Esse ponto material ele tem massa e a massa dele não pode ser desconsiderada. A gente vai ver nos exercícios que vão aparecer mais à frente. Tranquilo? Então tá lá. Dessa forma, não há de se falar em movimento de rotação de um ponto material. Tá? Aí, ó, quando você fala de um planeta em si, rotação dele, que é o movimento que ele exerce sobre o próprio eixo, né? Aí nesse caso ele é um corpo extenso. Tá? Um outro conceito importante para a gente trabalhar também é a posição de um ponto material. Ponto material que eu estou falando agora, tá? Então, se eu pegar um ponto material, eu tenho várias possibilidades, né? Eu posso querer saber aonde que ele está, de repente, numa dimensão. Imagine um carro numa rodovia, tá? Considerando esse carro como um ponto material, qual a posição que ele se encontra? Então, eu tenho que saber da orientação dessa rodovia, onde começa, onde termina e aonde ele está exatamente, comparado com o início da rodovia. Né? Se eu tiver numa área, numa superfície, imagine um tabuleiro de dama, xadrez que seja. Vamos lembrar daquela brincadeira que tinha da batalha naval. Você precisa do quê? De duas informações. Não é isso? Orientação do eixo X, orientação do eixo Y. Então é num plano. E a gente pode ter também que identificar um corpo, um ponto material, no espaço. Quando isso ocorre, a gente vai precisar de indicações no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Vou colocar aqui uns exemplos para a gente identificar bem isso aí, tá? Então, ó, podemos analisar a posição de um ponto material de três formas ou três referenciais, tá? Três referenciais, X, Y, Z. Então, aqui o exemplo aqui, ó. Temos aí o eixo X, certo? Ó, eixo X, eixo Y e eixo Z.
Imagine um objeto numa sala de aula, na sala da sua casa. É uma bexiga que está ali, ó, suspensa, né? Como é que eu identifico ela, né? Como é que eu posso colocar exatamente qual é a posição dela? Entendeu? Então eu preciso, antes de mais nada, identificar se eu quero a posição em uma dimensão, em duas ou em três, né? Uma dimensão linear, duas superficial e três dentro do espaço, né? No espaço. Então, como é que eu posso pegar aqui e identificar esse ponto P? Tá? Eu tenho que colocar as coordenadas dele na sequência x, y e z. Tá ok? Então, nesse caso aqui, qual é o meu valor aí no eixo x? Então, o meu ponto P está aqui, eu vou olhar no eixo x, ó, o eixo x está aqui, ó. Então, esse ponto aqui corresponde à coordenada 5. Então, eu venho aqui e coloco 5. Esse é o x, está aqui, ó. E o y? O y é aqui, ó, nesse eixo. Então, eu pego esse ponto, né, e vou identificar ele aonde? No y. Qual que é a posição dele no eixo y? Ele está aqui no alto, ó. Ó, essa posição corresponde a 3. Então, 3. E no eixo z, onde que está o eixo z? O eixo z está aqui. Então, eu vou pegar aqui e vou até o ponto que intercepta o eixo z, que é o 2. Então, aqui eu tenho as coordenadas desse ponto P, né? Aí eu identifiquei qual é a posição dele. Fácil, né, gente? Fácil, importante, tá? O que mais que a gente pode fazer aqui? Eu posso pensar aqui, né, vamos para a definição, né? Se o ponto material estiver em um plano, né? A sua posição vai ser definida aqui. Plano são duas coordenadas, né? X e Y. Estou falando X, Y, Z, que é o padrão que a gente trabalha, tá? Mas no exercício pode aparecer algo diferente disso, tá? Então vamos ver aqui, ó. Localização desse ponto. Ponto R. Qual é o valor no eixo X? O R no eixo X vai ser 3. Então aqui eu tenho o 3. E o Y? Ponto R no eixo Y é 5. Fácil, né? O S, cadê o S? O S está aqui, ó. O S está em cima do eixo X, ó. Em cima do eixo X na posição 4. Se ele está interceptando o eixo X, significa que no eixo Y vai ser 0. T, onde que está o T? Olha o T aqui embaixo. O T está em cima do eixo Y. Se ele está em cima do eixo Y, então a coordenada dele, x, vai ser 0. Então é 0 e menos 5. E o U está aqui, ó. Então eu tenho no eixo X menos 4 e no eixo Y 2. Então é menos 4 e 2. Tranquilo? Tranquilo, gente? Então, ó, quando falarmos do ponto material, de regra, não citamos sua massa, aquilo que eu já havia falado, né? Porém, convém salientar que o ponto material possui massa e ela não é desprezível. Não esqueça disso, hein? Não esqueça. Importante. Bom, nós vimos então, né, como localizar, né, o móvel, né, a partícula, quando ele está no espaço, que a gente precisa das três coordenadas, né, x, y, z. Vimos na superfície, onde a gente precisa de duas coordenadas, x e y. E agora a gente vai falar aqui na reta, em uma dimensão, né? Como se fosse, por exemplo, um carro numa rodovia. Como é que a gente faz para identificar, né? Nesse caso a gente só vai ter o quê? O ponto x, né? Certo? Então, ó, no caso do ponto material se localizar em uma reta, analisaremos sua posição em apenas uma dimensão. Tranquilo? Vou colocar um exemplo aqui, ó. Tenho 4 pontos aqui, ó. A, B, C e D. Está numa reta. Tá?
Essa reta, ela tem os seus espaços, né, eles são medidos em metro. Tá? Então, como é que a gente faz nesse caso aí para fazer essa identificação? Então, eu coloquei aqui para a gente já exercitar isso, né? Qual que é a posição ou qual é a coordenada do ponto A? Onde está o ponto A? Esse ponto A, ele está em qual posição? Na posição 2 metros. Então, tá aqui, ó, posição 2 metros. E o B? O B está numa posição, ó. Essa posição do B, que é 0, é muito importante. Ela é chamada de origem da trajetória, tá? Então, toda vez que o exercício falar de um corpo que está na origem, que atinge a origem, dificilmente ele vai falar que o espaço é 0. Ele vai falar que é a origem. Tá? Então, se é a origem, a posição na origem vai ser sempre 0. E a partícula C está em qual posição? Na coordenada 5 metros. E o D está aqui na posição menos 4. Tranquilo, né, gente? Fácil, né? Então, ó, quando o referencial ou sistema de referência é omitido, tá? Nós vamos adotar sempre a superfície terrestre como referencial nos exercícios, tá? Para mim fazer a identificação desses pontos, eu precisei do quê? De um referencial, que foi a trajetória traçada aí. Tranquilo, gente? Então agora nós vamos falar sobre repouso e movimento. Também é outro conceito importante. Esse é um conceito também relativo, tá? A gente vai verificar aqui, para me dizer se um corpo está em repouso ou em movimento, eu tenho que identificar qual é o referencial, né? Qual é o referencial que eu estou olhando? Por exemplo, duas pessoas dentro de um ônibus, o ônibus em movimento em relação ao chão, né? Tanto uma como outra pessoa em relação ao chão também estará em movimento, porque a posição delas referente ao chão vai mudando no decorrer do tempo. Agora, se eu pegar e falar assim, a distância entre as duas pessoas, desde que elas permaneçam sentadas, mesmo o ônibus andando, a distância entre elas permanece a mesma. Ou seja, entre as pessoas eu posso dizer que não há movimento, que elas estão em repouso. Mas vamos ver melhor isso aqui, ó. Então, ó, repouso e movimento são conceitos relativos, depende do referencial adotado. Assim, não existe repouso absoluto ou movimento absoluto, porque você vai ter sempre um referencial que você vai poder comparar e você vai verificar que não é possível que ele esteja sempre parado ou sempre em movimento. Tudo bem? Então, olha aqui, ó. Uma partícula estará em repouso quando sua posição permanecer constante no decorrer do tempo. Isso no espaço, quando x, y e z permanecerem constantes. Aqui ele está falando, inclusive, de uma questão das 3 dimensões, tá? Não pode mudar nenhuma delas. Se mudar uma delas, o corpo vai estar em movimento. Se as 3 permanecerem constantes, então o que nós vamos ter? Um corpo em repouso. Então isso vai depender sempre do referencial. Então quando alguém perguntar, o corpo A está em movimento, o corpo B está em repouso, a gente tem que sempre pensar em referência a quem? Aí a partir daí a gente pode responder. Tá? Então eu tenho aqui, ó, que quando x e y permanece constante, no caso do plano, né? Aí eu tenho o corpo em repouso. Tá? Então, tanto y como x, vai ter que estar em constante. E na reta, somente o x. Então, recapitulando, quando o corpo está em repouso, se eu pensar no espaço, é quando x, y e z forem constantes, tá? Agora, se eu pensar no plano, só x e y. Se eu pensar numa reta, só o x.
São conceitos simples e importantes, tá? Então vou colocar aqui um exemplo para a gente poder praticar isso aí. Ó, considere a figura em que um automóvel se desloca em relação à Terra. Então esse automóvel está em movimento em relação à Terra. Já deu para imaginar aí? Complete com as palavras repouso ou movimento. Então eu tenho aqui letra A, depois eu tenho aqui também letra B e letra C. Então vamos lá. O motorista, que aqui ele indica com a letra M, em relação ao seu automóvel A, está em repouso ou movimento? Então notem, o carro se movimenta em relação ao chão. O motorista está sentado dentro do carro. A posição do motorista em relação ao carro não muda. Se não muda, então o motorista M em relação ao seu automóvel, ele vai estar em repouso. Tá? Ele vai estar em repouso. Agora, ele está falando do motorista em relação ao automóvel. Agora, do motorista em relação ao poste. O que acontece? Na medida que o tempo passa, esse motorista se aproxima do poste. Tá? Depois que ele chegar no poste, se ele continuar andando, ele vai se afastar. Então, a posição dele em relação ao poste muda. Se muda, então ele está em movimento. Movimento. Letra B. O cidadão C, que é essa pessoa que está do lado do poste, em relação ao poste. Ele está parado, né? Em relação ao poste. Desde que ele não saia dali, a distância entre ele e o poste permanece constante. Então ele vai estar em repouso. B. O cidadão C, em relação ao poste P, está em repouso, mas em relação ao automóvel A, está em movimento. Então aqui ele já está afirmando. Tranquilo. E a letra C, o poste P está em relação ao automóvel. O que acontece do poste em relação ao automóvel? A distância muda, porque o poste está parado no chão, mas o automóvel vem se aproximando dele. Então a distância entre poste e automóvel, ela muda. Se ela muda, eu tenho aqui movimento. Movimento. Tranquilo, gente? Nós vimos aqui, até agora, né? Em termos de conceitos de cinemática, o que é um ponto material e um corpo extenso. Nós vimos também a posição de um móvel, tanto no espaço, como num plano, como em uma reta. E vimos aqui o que se refere, né? Qual é a definição de repouso e movimento. E vimos que os três conceitos aqui, eles são relativos. Tranquilo? Bom, agora a gente vai falar aqui de trajetória, né? Trajetória. O que vem a ser a trajetória de um corpo? Quando a gente caminha, né? Quando a gente caminha por uma calçada, né? Se você, nesse percurso, por exemplo, pisar numa poça d'água, pisar numa região que tenha barro, né? E você continuar andando, o que vai acontecer? Por um período, você vai deixar marcas no caminho. Essas marcas no caminho são pontos da sua trajetória. Então, quando eu falo em trajetória, eu estou falando das posições por onde o móvel passou. Né? Quando você pega todas essas posições, você faz uma ligação, você desenha o caminho por onde ele foi. Esse caminho nós chamamos de trajetória.
E essa trajetória, ela também vai ser, de certa forma, relativa, porque dependendo do observador, ele pode ver uma forma diferente de trajetória. A gente vai colocar o exemplo aqui de um avião que está soltando bombas, né? Essas bombas, elas são abandonadas pelo avião. O avião tem um movimento horizontal e essas bombas, ao caírem, elas, em relação ao solo, elas têm a mesma velocidade que o avião, né? Tem a mesma velocidade que o avião, né? Por que isso, né? Porque o avião estando em movimento, tudo que está dentro dele tem a mesma velocidade dele em relação ao solo. Você já deve ter visto, às vezes, alguém, por exemplo, está andando de bicicleta, de repente, para não cair, salta da bicicleta e a pessoa continua andando. Por quê? Porque ela tinha a mesma velocidade que a bicicleta. Quando alguém salta de um carro em movimento, é o mesmo esquema, tá? Então as bombas têm a mesma velocidade que o avião em relação ao chão. Então a tendência é elas continuarem acompanhando o avião. Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo, para ficar bem claro, tá? Então, ó, a trajetória é a união de todos os pontos por onde o ponto material passou no decorrer do tempo. É importante lembrar que a trajetória depende do referencial adotado, ou seja, para observadores que ocupam referenciais diferentes, as trajetórias também podem ser diferentes. Isso que eu acabei de falar, né? Então vamos colocar aqui, ó, o avião, ó, ele está soltando bombas. Parece uma linha reta aqui, né? Vamos verificar como é que vai ficar isso aí. Ó. Em relação ao avião que se move horizontalmente com velocidade constante, as bombas têm trajetória vertical, desprezando-se a resistência do ar. Então vamos supor que você está dentro do avião e está olhando por onde as bombas estão sendo abandonadas. Então você vai olhar assim, você vai ter a ideia de que as bombas estão acompanhando o avião, então estão caindo em linha reta. Estão caindo em linha reta, mas na realidade, então olha, a pessoa que está dentro do avião observa elas caírem em linha reta. Agora, se eu estiver do lado de fora, na terra, olhando para o avião, olha como é que eu vou visualizar, né, essa situação. Então, ó, olha como já mudou. Foi colocada uma bomba só, e na realidade todas elas vão fazer o quê? Um percurso similar, vão atingir locais, né, mais à frente. Mas esse vai ser o percurso que ela vai fazer para quem está vendo de fora. Tá? Para quem está vendo de dentro, uma linha reta. Para quem está vendo de fora, ela vai fazer um arco de parábola. Certo? Um arco de parábola. Então vamos lá. Em relação à Terra, o movimento resultante terá uma trajetória em forma de um arco de parábola. Tranquilo, gente? Então, muito cuidado com relação a essa questão da trajetória, tá? Posição no movimento retilíneo, a posição X ou espaço S, isso aqui a gente já viu quando a gente falou de localizar o corpo, né? Uma trajetória X, eu tenho um corpo na posição X inicial, que nesse caso é -3, e depois, no segundo momento, esse corpo está numa posição final, que eu chamei de XF, de 4 metros. Então houve o quê? O corpo se deslocou, né? Ele se movimentou, certo? E quando isso ocorre, a gente vai começar a verificar que ele tem também o quê? Uma velocidade. Dependendo do tempo que ele demorou para sair da posição -3 para a posição 4, a gente tem como calcular essa velocidade do corpo, tá? Então, posição X, onde ele estava, né, ou espaço S, é o valor da distância do ponto material em relação à origem da trajetória. Todas as posições que você pegar aqui, você vai pegar em relação à trajetória. Em relação à trajetória. E a velocidade? O que é a velocidade? Na realidade, a velocidade é uma relação entre espaço e tempo.
Então, a velocidade é a rapidez com que o móvel se movimenta. Tá? A gente tem o que a gente vai chamar de espaço percorrido pelo móvel e deslocamento. Notem que são coisas diferentes. Antes de falar de velocidade, a gente precisa voltar um pouquinho aqui na parte de posição, né? Porque o móvel, ele se desloca, ele percorre determinados espaços, né? Então, o que acontece? O móvel pode sair de uma posição, caminhar até uma determinada posição e voltar. Então, aqui a gente vai ter duas coisas importantes. Uma é o deslocamento sofrido pelo móvel e outra é o quanto ele andou, o espaço percorrido. São coisas que podem ser diferentes, tá? Então, o deslocamento é a distância da posição que ele partiu para a posição final dele, que a gente chama de ΔS. E o espaço percorrido é exatamente tudo o que ele andou. Então, a gente tem que ficar bem atento com relação a isso. Aí, no cálculo da velocidade, a gente vai poder também apreciar isso para determinar essa velocidade escalar desse móvel. Certo? Então, nós temos aqui, ó, velocidade escalar é uma medida da rapidez com que a posição ou espaço de um móvel varia. É isso aí, a rapidez com que o móvel varia. Isso é a definição de velocidade, né? A velocidade, ela é a relação entre espaço e tempo. Relação entre espaço e tempo. E a gente vai trabalhar bem esse conceito aqui na próxima aula. Tá ok?